Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Esporte Clube do Recife. Vamos agora para o primeiro pré-jogo desse Campeonato Brasileiro da Série B de 2024, mais uma Série B, a terceira Série B seguida, para terror de todos os torcedores do esporte. Eu mesmo, vendo agora jogos da Série A, todo jogo que eu assisto eu fico com um pouco de inveja, mas nosso time está aí na Série B e temos que fazer de tudo para colocá-lo na Série A em 2025, beleza? A primeira rodada do esporte será fora de casa. O esporte vai até Manaus, lugar onde eu passei muito tempo da minha vida, enfrentar o recém-chegado à Série B, né? Um time novo, inclusive, o Amazonas. Então, essa primeira rodada, o esporte vai até o norte do país para enfrentar uma equipe nova, dentre todas as equipes, assim, no cenário nacional, né? Uma equipe muito jovem, mas que rapidamente chegou à Série B, que é uma divisão anterior à Série A, coisa que muitos times do Amazonas não fazem há muito tempo. O próprio São Raimundo, Manaus, Fast, Nacional, outros times lá do estado do Amazonas. Então o esporte vai fazer essa viagem para jogar o seu primeiro jogo. O primeiro ponto, o Amazonas irá estrear o treinador novo, Luizinho Vieira, que foi o antigo treinador. Foi demitido e o time amazonense trouxe Adilson Batista, velho conhecido aí de muitos times do futebol brasileiro, Cruzeiro, Vasco, o próprio Sport, né, em 2005. Adilson Batista foi treinador do Sport quando eu comecei a realmente acompanhar futebol. Então, vários times aí foram treinados por Adilson Batista, que no começo dos anos 2000 até ali meados dos anos 2010 era um treinador de ponta, principalmente no Cruzeiro, né? Foi vice-campeão da Libertadores pelo Cruzeiro em 2009. Então, ele marcou muito nesse período, como eu acabei de dizer, mas hoje já é um treinador em baixa. Considero ele até ultrapassado, não vem de bons trabalhos. Fez um bom trabalho, minto, no Londrina. Acho que há 2 temporadas atrás o Londrina era um time que tinha que lutar para não cair na Série B, mas Adilson Batista disputou o acesso, ficou ali eu acho que em 5º lugar, e então o Amazonas opta aí por trazer Adilson Batista, que na minha visão, para o campeonato que o Amazonas vai precisar fazer, eu acho que Adilson Batista vai conseguir lutar ali até o final para tirar o time de Manaus da zona de rebaixamento à próxima Série C. Outra informação aqui do Amazonas é que o time é vice-campeão amazonense, perdeu para o Manaus nos pênaltis. Então, assim, até por experiência própria, hoje os melhores times do estado do Amazonas são Manaus e o próprio Amazonas. O Fast, o São Raimundo, o Rio Negro são times que vivem extrema dificuldade financeira e perderam prestígio ao longo do tempo. Então, esses 2 times, tanto o Manaus, que se encontra na Série C, e o Amazonas, que acabou de chegar na Série B, são times com investimento financeiro por trás, são times que estão tentando capitalizar novos torcedores no estado, já que o estado é marcado por ter torcedores que apoiam mais times do Rio, de São Paulo, do eixo ali, do Brasil. Mas eu sempre falo que para um estado que não tem seus torcedores torcendo para os times locais, esse é o primeiro processo de transformação, né? Primeiro você tem lá o indivíduo A, que torce pelo Flamengo, e aí times como Manaus, Amazonas, que surgem e vão conseguindo acessos, vão conseguindo relevância dentro do próprio estado, como está na Série B, até mesmo na Série C, jogar em arena de Copa do Mundo, que é o caso da Arena da Amazônia. Nós vamos falar sobre o campo de jogo ainda nesse vídeo. Eu costumo dizer que esse torcedor ele é Flamengo, mas daqui a pouco ele está apoiando o Amazonas ou o Manaus também, mais com o Flamengo aqui, e com o passar do tempo ele vai soltando mais o time do eixo e se apegando mais ao time da sua cidade. Foi o que aconteceu, guardado as devidas proporções, com o estado do Ceará. O estado do Ceará, nos anos 90, passava, ao invés do Campeonato Cearense na televisão, Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, não lembro qual exatamente, mas eles davam muito valor para os times do eixo, para o futebol do eixo, do que para as suas equipes locais. E hoje a gente vendo aí o crescimento do Fortaleza e do Ceará, a gente consegue observar que os torcedores hoje só estão com seus times. Muitos torcedores largaram esses outros times do eixo e hoje torcem 100% por Ceará, por Fortaleza, pelo próprio Ferroviário também, que é um time da capital, vem fazendo uma boa campanha nessa temporada. Então, assim, é um processo cultural que o futebol amazonense vai precisar passar, e esses 2 times aí despontam como os melhores times nesse momento do futebol amazonense.
Agora, falando sobre o campo em si, né, eu peguei aqui a escalação do jogo do Amazonas na final contra o Manaus para a gente poder fazer uma equipe base aqui, até para vocês conhecerem alguns jogadores desse time. São jogadores conhecidos, tem um jogador inclusive que passou pelo Sport em 2022, então eu trouxe essa escalação para a gente poder ter uma ideia do que a gente vai enfrentar no próximo sábado. O Amazonas entrou nessa partida contra o Manaus com Edson Marden, goleiro relativamente conhecido em divisões inferiores do Brasil, Ezequiel, aquele lateral direito que foi do Sport em 2022, acho um jogador tecnicamente muito abaixo. Para o Amazonas, talvez possa ajudar aí numa campanha de tentar permanecer na Série B, mas Ezequiel é o lateral direito do Amazonas, Ivan Alvarinho, Fabiano, Xavier, Renan, Diego Torres, aquele, né, que foi do CRB, do Novo Horizontino, chegou até a ser especulado no Sport um tempo desse, Rafael Tavares, Cauã Barros, William Barbio, aquele do Santa Cruz, do Vasco, de muitos times também de séries de acesso no futebol brasileiro, e o centroavante é o fortíssimo aí Sassá, ex-Náutico, ex-Botafogo, Cruzeiro, e fez uma excelente campanha pelo Amazonas na Série C do ano passado, levando o time à Série B. Então o Sassá foi muito bem contra o Amazonas. Na temporada passada, a diretoria renovou o contrato dele e ele é bem quisto lá pelos torcedores do Amazonas. Falando desse time aqui, a gente pode ver que é um time com cara aí de tentar permanência na Série B, muitos jogadores experientes, jogadores que dentro desse contexto do Amazonas podem ajudar, mas que é um time muito inferior tecnicamente ao Sport. Eu não gosto de falar obrigação, mas tem que chegar lá e fazer de tudo para trazer o resultado. Jogar, superar, se impor frente ao adversário e trazer esse resultado para o Recife. Então, sobre essa escalação do Amazonas, a gente pode ver aqui Ezequiel na lateral direita, o próprio Diego Torres é um jogador que ele não vive o seu melhor momento, mas a gente tem que ter cuidado. Sassá, William Barbio eu nem considero muito, mas principalmente Sassá e Diego Torres ali na frente, se a gente deixar muito espaço, eles são capazes aí de achar uma bola e nos agredirem aí da pior forma possível, que é levando um gol ou até mais. Então o Sport precisa ter olho nesses dois jogadores para tentar evitar o que poderá ser pior. E sobre o jogo em si, eu acho que Adilson Batista ele não vai usar uma postura reativa. Eu acho que dentro de casa, sobretudo, ele vai soltar esse time, vai tentar buscar a bola lá no campo de ataque dele, ou seja, nos pés dos zagueiros do Sport, do volante do Sport, que deve ser Felipe, e aí usar as transições quando ele recuperar a bola a partir do seu próprio campo. Então o Sport precisa atrair o Amazonas o máximo possível para poder ter espaço para jogar, e aí lá na frente com Alan Ruiz, Lucas Lima, Romarinho e Coutinho, a gente conseguir ameaçar esse time do Amazonas muitas e muitas vezes durante os 90 minutos. E aí sobre o Sport, né, a escalação eu acho que vai ser aquela, entre aspas, titular, que a gente mais ou menos tem uma ideia do que Mariano Souza vai colocar em campo. O Sport teve aí 1,5 de trabalho sem jogo nenhum, inclusive eu tô com saudade de assistir o jogo, por mais que a gente goste de futebol, fique assistindo a outras partidas, a gente gosta de torcer e tá ali vendo o jogo do nosso time, né? Então eu acredito que Mariano Souza deve colocar Kaique França, Pedro Lima, Thierry, Castan e Filipinho. Dalbert foi contratado, né? Não sei se vai viajar para Manaus, é uma boa opção, eu gostei dessa contratação, apesar dele não ter rendido muito bem no Internacional, mas eu acho que um cara que tem experiências na Itália, em Portugal, um cara que eu vi alguns lances, tem muitas características interessantes do meio para frente, também marca melhor que Filipinho, então olho nesse lateral, tem uma idade boa também, né, 30 anos. Esse jogador eu acho que ele vai ser colocado em campo mais vezes e dependendo do rendimento dele, ele pode até virar titular daqui até o final da temporada. Então, Filipinho, lateral esquerdo mantido para essa partida. No meio-campo, Felipe e Fabrício Domingues, né, aquela dupla que a gente conhece muito bem. No meio, né, como esse camisa 10, Alan Ruiz. Acredito que ele vai colocar Lucas Lima pela direita, Romarinho pela esquerda e Coutinho à frente. E aí um detalhe muito importante é que para essa Série B, pelo menos em relação à Série B do ano passado, eu vejo a gente com um bom banco de reservas, um bom banco que seja capaz de modificar o jogo
durante o seu decorrer. Por exemplo, a gente tem para o setor ofensivo, né, de maneira geral, Zé Roberto, Titi Ortiz, Barleta, a gente tem Fábio e Pedro ali para o setor de meio campo, temos a volta de Chico como zagueiro e os novos contratados, né, Dalbert, como eu acabei de falar, e essa aposta que o Sport também trouxe aí, que é Vinícius Faria, jogador do Cianorte. O Sport está tentando apostar nele aí para virar um ativo no futuro. Então o Sport, ele tem um bom time em campo e tem um bom banco se precisar fazer alguma alteração. E agora eu queria falar com vocês sobre fatores externos ao jogo, por experiência própria, de já ter vivido na cidade lá, que podem prejudicar o Sport um pouquinho nessa partida. O primeiro é, o gramado da Arena da Amazônia está extremamente desgastado devido a um show recente. Eu vi aí nas redes sociais, jornalistas que acompanham os times amazonenses, eles colocaram uma foto, né, do gramado da Arena da Amazônia e tá muito ruim, tá amarelado, muito desgastado por conta desse show, e Manaus vem nesse momento do ano recebendo muitas chuvas, né? E a chuva de Manaus, por exemplo, ela é muito carregada, ela é muito forte, é uma chuva de cunho tropical mesmo, então castiga bastante os gramados. Castiga a cidade em certos pontos, mas não em relação a alagamento, como é em Recife, mas às vezes cai muita árvore, trovões e raios acontecem direto por lá, e aí algumas casas são atingidas, enfim. A chuva lá é bem forte e o gramado vem sofrendo muito nessa reta final de campeonato amazonense, e provavelmente no jogo de sábado a gente vai ver um gramado muito ruim e extremamente desgastado, o que é uma pena porque é uma arena que se localiza no centro da cidade, é uma arena muito bonita por fora e foi sede de Copa do Mundo, né? E aí não só Manaus, mas outros estados por aí não cuidam bem das suas arenas, que foram arenas de Copa do Mundo em 2014. E outro detalhe é em relação à parte climática de Manaus. Eu dei uma olhada na previsão do tempo, está previsto chuva, né? Não uma chuva tão forte, mas chuva. Não vai ter aquele calor absurdo como é típico de jogar lá em Manaus no mês de agosto, setembro, outubro. Ainda bem que o Sport joga primeiro com o Amazonas no turno, porque aí no retorno, quando estiver perto ali do final do ano, o Amazonas que vai ter que ir a Recife. E a gente vai se livrar desse calor muito forte que existe em Manaus nessa época ali da segunda metade do ano até outubro, mais ou menos. É calor assim de 40 graus, sensação térmica absurda. E uma coisa que eu acho que acontece no calor lá e vai acontecer mesmo com chuva no jogo de sábado é a umidade. Os jogadores podem ter dificuldades para respirar porque é como se você tivesse uma pressão muito grande em cima de você, você corre, transpira muito lá, a umidade lá é cerca de 90, 92, 93%, então os jogadores tendem a perder muita água nesse jogo, por isso que foi importante ter essa pausa aí de 10 dias, eu acho, ou quase isso, para os jogadores estarem bem fisicamente para enfrentar não só o time adversário, mas todas essas particularidades que existem quando você joga em Manaus. Isso me faz lembrar, inclusive, um jogo na Série B de 2006 contra o São Raimundo, lá em Manaus, que o Sport venceu por 1-0, gol de Marco Antônio, né? E aí, ao final do jogo, eu lembro que eu estava ouvindo a rádio, o repórter da rádio na época perguntou como foi jogar lá e ele reclamou, assim, no sentido que ele transpirou muito, ele perdeu muita água, muito líquido, o peso dele estava inferior ao peso que ele tinha ao iniciar a partida. Então, se perde muita água por conta da umidade em si, você sua muito rapidamente e também fica muito abafado, assim. Quando tá anoitecendo lá, por exemplo, é como se você estivesse dentro de uma panela quente, mas sem o fogo embaixo, sabe? Fica aquela pressão, aquele abafo sem vento nenhum, porque lá não venta. Então, o Sport precisa se impor tecnicamente, mas também vai ter que criar algumas estratégias e estar muito bem fisicamente para suportar esses 90 minutos, porque, obviamente, o time deles lá está mais acostumado com todas essas condições adversas, entre aspas, né? Adversas pra gente, mas para eles é uma vantagem. Então, o Sport vai ter que se superar em vários fatores do jogo para poder trazer esses 3 pontos. Jogar em Manaus e em Belém é sempre muito difícil, mas por outro lado eu acho arretado, eu acho muito bom que o Norte esteja de novo representado, pelo menos na Série B, né? Nós temos 2 times do Norte aí, temos o Paysandu que enfrenta o Santos na primeira rodada em Santos e o Sport que vai até Manaus enfrentar o Amazonas. Se você gostou desse vídeo, deixa o
deixa o like. Se você gosta de conteúdos sobre o esporte, considere se inscrever pelo Esporte Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes.